Olá pessoal, tudo bem? Sou Solano, professor de informática. Bem-vindos à nossa segunda aula de Word. Já foi feita a primeira aula de Word com as configurações básicas do programa, né? Como ajustar a página, fontes, bordas. Agora, nesse vídeo, quero mostrar para vocês uma série de dicas, truques e atalhos bem interessantes do Word, que vocês vão ver que são muito úteis no dia a dia, são bastante práticos e vão agilizar muito o teu modo de trabalhar com o programa, certo? Então, pega uma caneta, pega um papel, assiste o vídeo, anota o que for importante, que você não souber, e também no final, né, deixa um comentário aí com suas dúvidas, suas sugestões. E se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, que é bem importante. E depois, então, venha para esse, né, que é esse vídeo de atalhos, truques e comandos do teclado que vão te ajudar no teu trabalho do teu dia a dia. Certo, gente? Comente, participe, dê suas sugestões, que sempre que as pessoas comentam, eu sempre respondo. Eu espero que seja bastante útil. Então, vamos lá? Vem comigo que esse vídeo vai ser muito importante, vai melhorar muito o teu modo de trabalhar com o Word. Vamos lá então, gente. Então vamos lá, gente, eu vou mostrar para vocês na prática, na tela do computador, como funcionam esses atalhos incríveis do Word, certo? E aí vocês vão ver como serão bastante úteis no dia a dia, durante o trabalho, como eu falei na intro, né? Vamos abrir aqui o programa Word, né? No vídeo anterior, na aula passada, eu mostrei para vocês como usar o RAND para colocar um texto, então nós colocamos igual RAND 4, 5, 6, vocês podem escolher 4,4, 4,3, então fica uma fórmula que diz que vai colocar um texto randômico com 4 parágrafos, 3 linhas por parágrafo, fechamos os parênteses e pressionamos a tecla Enter. Então nós temos aqui 4 parágrafos, 3 linhas cada parágrafo, considerando que a linha vai sempre até o ponto final, certo? Mesmo que utilize 2 linhas na página do Word, 2 linhas de texto, começa com a letra maiúscula e termina com o ponto, então são sempre aqui 3 linhas. Então esse é um texto pronto para usar na nossa formatação. Muitas vezes nós não queremos esse texto, mas nós queremos um texto que nós digitamos. Então vamos pressionar Ctrl A. Interessante, gente, que eu vou colocar aí, para quem não tem muita afinidade ainda, eu vou colocar o teclado e a tecla, né, de atalho junto, para todo mundo poder se situar bem. Então aqui, Ctrl A, vamos abrir um texto, selecionamos o texto aqui e abrir, pronto. Temos um texto agora, esse texto eu copiei da internet, que é um texto sobre como criar roteiros para fazer vídeos para a internet. Temos aqui então o texto, ele está um pouco grande, então nós vamos diminuir aqui no zoom, vamos diminuir aqui, veja que a página agora ficou encaixadinha na tela do computador, né? E aqui o texto está em cinza. Já já a gente vai fazer esta formatação, né? Vamos deixar o texto limpinho, limpinho. Vamos continuar aqui com os nossos atalhos. Então, o Ctrl A é o atalho para abrir. Para salvar esse texto, depois de modificado, posso pressionar a tecla F12 no teclado. Vejam aí a tecla F12. Ou também os atalhos Ctrl B. O Ctrl B salva sem perguntar nada, salva por cima, e o F12 abre a caixinha de salvar para que a gente possa salvar em outro local, certo? Então aqui eu poderia trocar o nome, poderia fazer uma alteração e salvar novamente. Aqui ele vai dizer que o texto já existe e não foi alterado em nada, então vai continuar tudo igual, certo, gente? Então Ctrl B atualiza, salva, e o F12 abre o salvar como, F12. Para imprimir rapidamente, eu vou usar o Ctrl P, então aqui ele já abre a caixinha de imprimir, a quantidade de cópias que eu quero desse texto aqui, e a impressora, né, que vai ser mandada esse texto aí. Não vou falar muitos detalhes da impressão, porque poderia imprimir só a página atual, eu poderia imprimir só páginas pares ou páginas ímpares, né? Então não vamos nos deter na impressão, mas mesmo assim só no atalho, que é o Ctrl P para imprimir, certo? Para fazer os alinhamentos de parágrafo, eu preciso selecionar o texto todo. Então,
Eu vou pressionar o Ctrl T, seleciona o texto todo. Aqui em cima nós temos os alinhamentos, à esquerda, centro, à direita e justificado, mas eu posso também usar atalhos Ctrl E, fica no centro, Ctrl J, justifica, Ctrl G, fica à direita, e o Ctrl Q fica à esquerda. Atalhos aí então para facilitar a formatação de texto, né? Para copiar partes desse texto para a área de transferência, eu seleciono uma parte aqui com o mouse, pressiono o Ctrl C. Ctrl C, copia para a área de transferência do Windows. Então, se eu precisar repetir um bloco de texto, eu posso selecionar e copiar para a área de transferência. A área de transferência é o local da memória gerenciada pelo Windows que guarda temporariamente um bloco de texto, uma foto, uma figura. Eu vou selecionar e pressionar Ctrl C. O Ctrl C então faz a cópia para essa memória, fica lá guardadinho. Para o momento que eu precisar, eu poderei vir aqui, né, colar esse texto aqui embaixo e ter uma cópia dele aqui. Para colar, Ctrl V, pronto, copiou. Colou o mesmo texto que eu copiei lá de cima, colou aqui embaixo, né? Então o Ctrl C copia para a memória e o Ctrl V traz de volta quantas vezes a gente precisar. Mas posso usar também, se eu não quiser copiar, mas transferir para outro lugar, posso usar o Ctrl X. O Ctrl X tira o texto da tela e manda para a área de transferência. Logo depois eu posso pressionar Ctrl V novamente e colar. Vou colocar ele de volta aqui em cima. Está aí o nosso texto de volta. Então aí, Ctrl C copia para a memória, Ctrl X transfere para a memória, ou seja, recorta. O Ctrl V traz de volta quantas vezes vocês precisarem. E tem um detalhe muito importante, muito interessante, que nós podemos copiar todo o texto, limpando toda a formatação, porque aqui nós temos letra cinza, nós temos negrito, nós temos hiperlinks, os links daqui, né? Então nós temos um texto com várias formatações diferentes. Para deixar o texto mais limpo, mais organizado, o que nós podemos fazer? Nós podemos limpar a formatação. Ctrl T, lembra, seleciona tudo. Aqui em cima nós temos como limpar a formatação, ó, limpar. Só que ele não limpa tudo, tá? Os links ficam. Tem muito detalhe aqui que fica. Aqui embaixo tem mais um. Como de fato esse botão de limpar a formatação não limpa tudo mesmo, eu vou mostrar para vocês um outro método que limpa toda a formatação e deixa com o texto no formato padrão do programa, certo? Então vamos desfazer aqui, Ctrl Z, certo? Sempre que vocês quiserem desfazer alguma coisa, Ctrl e a letra Z. Vamos selecionar tudo, Ctrl T. Vamos usar um Ctrl X para copiar para a memória. Limpou tudo, né? Tudo que estava aqui foi copiado para a memória do computador. Agora vamos usar o colar. E o colar especial. O colar especial permite colar de várias formas, como um objeto, como um texto formatado em RTF, que significa Rich Text Format, um texto não formatado, só uma imagem, no formato HTML, que é um formato de construção de página para a internet. HTML significa Hypertext Markup Language. Ou um texto em Unicode sem formatação. Um texto Unicode é um texto que aceita caracteres de outros idiomas, como grego, cirílico e enfim. Nós vamos usar aqui texto não formatado. Esse texto não formatado vai fazer uma limpeza geral, total, no nosso texto. Então vamos escolher OK. Pronto, limpou tudo. Limpou tudo. As 4 páginas, 6 páginas, aliás, 6 páginas do texto, estão todas com a formatação padrão do Word, que é calibre 11. Bom, se nesse texto a gente encontrar palavras que nós queremos substituir, né? Nós queremos substituir algumas palavras que estão aqui. Por exemplo, acontece, a gente digita o nome de um cliente, o nome de um produto, o nome de uma rua, e a gente percebe no final que nós escrevemos errado.
Então, nós queremos substituir, só que a gente não sabe onde está. Vamos supor, 30 páginas e nós temos que olhar linha por linha, folha por folha, para saber onde é que está escrito errado. Então, o próprio Word pode procurar para nós essa palavra para que a gente possa, então, substituir. Vamos trocar aqui, por exemplo, web por internet, que é a mesma coisa, né? Web em inglês é uma teia, uma rede de computadores. Então, vamos trocar, vamos substituir. E para isso, a gente vai pressionar a tecla Ctrl e a tecla com o U. Está aí, substituir. Vamos escrever web aqui e vamos dizer para substituir por internet. Sempre que ele encontrar a palavra web, ele vai trocar por internet. Aqui ele permite substituir palavra por palavra. Aqui ele substitui todas de uma vez. Aqui ele apenas localiza a palavra. Então vamos dar aqui, ó, já achou aqui embaixo, né? Então vamos por substituir tudo. Veja, ele fez 4 substituições. Então ele encontrou 4 vezes a palavra web e trocou por internet. Ok, pronto. Né? Podemos fechar aqui. Pronto. Sempre que ele encontrou a palavra web, ele trocou por internet. Então, trocamos a palavra em inglês pela palavra em português. E está aí, então, essa troca, feita em todo o texto. Agora eu quero localizar uma palavra para saber se eu escrevi ela certinho ou não. Então, estou com dúvida, será que eu escrevi certo? Ctrl L. Ctrl L, aqui aparece escrito web, né? Não achou mais a palavra web, mas se eu escrever internet, será que ele acha? Olha, ele marcou em amarelo todas as palavras internet que ele achou aqui no texto. Então eu vou conferir se é o nome de cliente, se é o nome de empresa, se é um endereço, se é um CEP, se é um telefone. Eu posso digitar aqui e ele vai localizar para mim em todo o texto esta palavra, esse número, qualquer coisa que eu escrever na caixa do localizar, que é o Ctrl L. E que bacana isso, né, gente? Muito legal isso. Formatar a fonte. Posso selecionar aqui e, ao invés de vir aqui em cima e abrir e pegar o mouse, eu posso simplesmente escolher aqui Ctrl D. Pressiono Ctrl D, vou escolher o tipo de letra, o estilo, se vai ser normal, itálico, negrito ou negrito itálico junto. Posso escolher tamanho, vai até o 72, mas se vocês quiserem um tamanho maior é só digitar aqui em cima, bota 75, eu vou bagunçar o texto todo, ó, 75, né? É um tamanho maior que o 72. Ctrl Z volta ao tamanho normal, Ctrl D novamente, abre a caixinha, e eu posso escolher aqui taxado, que é o texto riscado, taxado duplo, que é riscado duplo, sobrescrito e subscrito eu vou falar depois, então vamos só clicar aqui, ok, pronto. Então Ctrl D, importante é selecionar o texto antes, Ctrl D abre a caixinha de formatação, né? Interessante isso. Agora, se eu quiser pôr isso aqui em negrito, estou digitando um texto, eu posso vir aqui no N, colocar o negrito, ou simplesmente Ctrl e a tecla N também coloca em negrito. Uma dica interessante que eu vou dar para vocês é que se vocês estiverem digitando e quiserem colocar uma palavra em negrito, nós vamos escrever o texto. Vocês podem pressionar aqui Ctrl N, né? Escrevam a palavra normal, Ctrl N de novo, né? Ele retorna ao texto normal. Então, aqui foi pressionado Ctrl N, a palavra aqui dentro ficou negrito, e aqui novamente Ctrl N para desligar o negrito. Então, só esta palavra aqui, vamos colocar um pouco maior para a gente ver. Olha, só essa palavra aqui ficou em negrito. Então, quer dizer que ficou em destaque, ficou mais forte, porque eu pressionei Ctrl N aqui, eu acionei o negrito, e o Ctrl N aqui, eu desliguei o negrito. Então, só essa palavra ficou. A gente não precisa pegar o mouse e clicar lá em cima ou selecionar. Fica bem barbada. Tanto funciona, se eu escrever assim, colocar esse texto em itálico, Ctrl I.
Esqueci o acentinho, vamos voltar, né, para escrever certo. Itálico. Agora eu vou pressionar Ctrl I novamente. Pronto, voltou ao normal. Então vejo que não precisa também clicar no I. Basta pressionar Ctrl I aqui para acionar, Ctrl I aqui para desligar. Que atalho legal, né? Facilita muito o nosso trabalho, isso aí. O Ctrl I e o Ctrl N. Se eu quiser aplicar um sublinhado, posso selecionar e clicar aqui no sublinhado simples, aqui, ou na setinha ao lado para escolher um outro tipo de sublinhado, pontilhado, tracejado e tal. Mas, se eu quiser escrever também sublinhado, eu vou escrever esse texto em Ctrl S. Por isso que o Ctrl S não é salvar, porque o Ctrl S é o sublinhado. Agora Ctrl S novamente. Esse texto em sublinhado até o final da linha. Então, desapareceu o sublinhado aqui, porque eu pressionei Ctrl S, está feito aí o sublinhado. Joia, né, gente? Sublinhado aí. Ele bota o sublinhado simples. Bom, vocês vão perceber que durante o trabalho, muitas palavras vão ficar sublinhadas em verde e outras, talvez, em vermelho. Não tem nenhum sublinhado em vermelho aqui. Em vermelho. Quando sublinha em verde, significa que pode haver um erro na pontuação ou um erro na sentença. Né? Um ponto a mais, um ponto a menos. Eu vou dar uma dica legal para vocês, pessoal. Quando vocês estão digitando um texto e acabou a linha, escrevam amanhã, ponto, deixe um espaço para continuar, certo? A mesma coisa vale com a vírgula. Amanhã, vírgula, espaço. Sempre a vírgula vai junto da palavra, depois deixe um espacinho, certo? Aí então, continuaremos nosso trabalho, certo? Então, a vírgula sempre logo após a palavra e, em seguida, um espaço. Por que, então, ele sublinha em verde? Quando há um erro na sentença, quando há um erro na pontuação, quando há um erro entre pontos e vírgulas. Tá? Quando é um sublinhado em vermelho, é porque simplesmente ele não reconheceu esta palavra. Ele tem um dicionário aqui do idioma português brasileiro, onde no momento que nós digitamos alguma palavra, ele faz a correção automática, ele vê se essa palavra existe mesmo. Se ela não é uma palavra usual do nosso dicionário português brasileiro, ele sublinha em vermelho, dizendo, não conheço essa palavra. Aqui o YouTube já é bastante popular, então ele já deveria até reconhecer essa palavra. Mas, se vocês quiserem fazer a correção do texto todo, pressionem a tecla F7, que ele vai dizer aqui, ó, YouTube, ele achou. Eu posso ignorar esta palavra, só essa aqui agora. Eu posso ignorar todas as palavras YouTube no texto, ou eu posso adicionar YouTube no dicionário do Word. Então ele cria um dicionário extra com palavras que nós acrescentamos no nosso dia a dia. Depois esse dicionário pode ser editado, pode ter palavras apagadas também. Mas enfim, aqui ele iria adicionar ao dicionário e pronto, adicionei. Não vai mais sublinhar, né? Aqui ele sublinhou em verde, sugerindo YouTube, porque tem uma letra maiúscula no meio. Então, eu vou botar aqui, pronto. Detonei a palavra YouTube, né? Então, aqui, eu vou deixar assim, com a palavra maiúscula. Então, agora, ele não vai mais sublinhar, porque eu adicionei no dicionário. Então, vamos fazer um teste. Vamos escrever aqui, vai doer nos olhos, mas eu vou escrever estabeleça com 2 S. Clicamos botão direito do mouse em cima dessa palavra e ele sugere estabeleçam quais delas é a certa. Ou eu posso ignorar tudo, adicionar ao dicionário ou iniciar a autocorreção com F7. Vamos dizer para ele que a palavra correta é estabeleça. Pronto, trocou, né? Já substituiu pela palavra certa.
Seu roteiro demora para ser lido? Vamos ver o que ele sugere aqui. Demora em ser lido, demora a ser lido. Vamos por demora a ser lido. Pronto. Então ele já substituiu o para pelo a, embora as duas situações estivessem corretas, né? Outra coisa interessante na formatação e na edição de texto, tecla Home, tecla End. O que faz a tecla Home? Está aí a tecla Home. Se eu apertar o Home, ele vai para o começo da linha. O cursor vai para o começo da linha. Se eu pressionar a tecla End, o cursor vai para o final da linha. Certo? Tecla Home, começo da linha. Né? Tecla End, final da linha. Para que serve isso? Então, ao invés de usar as setinhas de direção para avançar ou recuar, posso usar a tecla Home para o começo e a tecla End para o final. Se eu quiser ir para o final do texto, Ctrl End. Lá fui até para uma página vazia que está sobrando. Né? Se vocês encontrarem a situação de uma página vazia, que sempre imprime junto com as páginas de texto, pressionem a tecla Backspace, está aí a tecla Backspace, ele retorna para a linha de cima e apaga aquela página que estava sobrando. Ctrl End, final do texto, Ctrl Home, começo do texto, início do texto. Então viajamos lá para o comecinho do texto com Ctrl Home. Se vocês quiserem retornar ao ponto de edição anterior, vocês estavam digitando o texto, corrigindo o texto, e de repente tiveram que voltar lá para o começo para acrescentar um título, para fazer qualquer alteração. Como eu vou encontrar o ponto que eu estava editando anteriormente? Atalho, gente, Shift F5. Aqui foi para o final porque era o último lugar que eu estava lá, né? Outra coisa interessante, gente, vocês receberam um texto e o colega que digitou, ou vocês copiaram da internet, ou receberam pelas redes sociais, um texto todo em maiúsculo. Só que vocês não querem o texto todo maiúsculo. Dá a impressão que a pessoa que manda a mensagem com o texto maiúsculo está gritando, né? Está gritando com a gente. Vamos mudar esse texto todo maiúsculo para um texto igual esse aqui de baixo. Só a primeira letra maiúscula, o resto minúsculo. Podemos utilizar maiúsculas e minúsculas aqui. Primeira letra de cada sentença em maiúsculo. Tudo minúsculo. Tudo maiúsculo. Colocar cada palavra em maiúscula aí não fica muito legal. Ou alternar maiúsculas e minúsculas. Muitas vezes o texto vem invertido, então a gente troca. Também não fica nada bonito, né? Vamos colocar a primeira letra de cada sentença em maiúsculo. Ou vocês podem usar as teclas Shift F3. O Shift e o F3 vai mudando as maiúsculas e minúsculas, tá? Então não precisa digitar o texto todo, é só usar o Shift F3 ou selecionar e escolher aqui, alternar entre maiúsculas e minúsculas.